O programa Mosaico de hoje traz a escritora Carolina Campos. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E hoje estamos aqui recebendo Carolina Campos, essa virtuosa, luminosa escritora. Carolina, seja bem-vinda. Obrigada, Totonho. Carol, posso chamar Carol? Claro. Carol, né? Carol, aqui a gente é bate-papo, viu? Não é entrevista, não. E a gente vai conversando, tem muita coisa a conversar, né? Carol, assim, tu vens eu não digo nem de uma ambiência, não, mais do que de uma ambiência, de uma genética, né, muito cultural, né? Tanto por parte de pai como de mãe, não é? É verdade. Conta aí. Vou contar. Então é o seguinte, eu tenho essa alegria, né? Eu digo assim, isso não é mérito, é uma sorte, né? Então, assim, eu tive essa sorte de viver numa casa povoada por livros, por histórias, né? Assim, eu tive um contador de histórias fora de série, que era o meu avô, Moreira Campos, que era o contista. E depois minha mãe, Ana Tércia Campos, que escreveu A Casa, né? Acho que o dele, talvez o livro mais conhecido seja Dizem que os Cães Veem Coisas. Tem um conto dele que também foi filmado pelo Carim, que é O Preso. Então, assim, né, o pai da minha mãe, o Moreira Campos, e a minha mãe, que era Ana Tércia Campos. E tem a dona Zezé também, não é? Ela escreveu, sim. Mas também tinha habilidades manuais, artísticas, não era? Ele pintava lindamente, era, não é? daquela, bem realista da época, aquelas flores, aquelas coisas, mas ela pintava, ela tinha técnica, assim, ela tinha... É diferente dessa concepção contemporânea e tal, mas ela tinha. E minha tia, né, a tia Badida, que é uma grande pintora lá em Recife, aí ela é extraordinária, surrealista, fora de série. Ontem foi aniversário dela. E ontem foi uma data especial, né, que a gente celebra a vida dela e aquelas casas incríveis que ela fazia, surrealistas, aquelas pinturas, enfim. De uma técnica elegante, demais, né, assim, no esmero ali, né, você vê assim, no uso mesmo das tintas, né, das pinceladas. Ela tem técnica tudo. E conteúdo, né? E conteúdo. E ela tem ela já é mais moderna, ela tem muita influência do surrealismo, do Dalí, ela já vem mais moderna. E do lado de pai, eu tenho a minha avó querida, né? Que era Nadir Papo de Saboia, fora de série, atriz. Com energia, né? Demais, né? E tem teatro, até o Teatro Farias Brito com o nome dela, e o anexo do Teatro Zé de Alencar, também, Nadir Papo de Saboia, né? O nome dela inteiro era Nadir Roquelina Papo de Saboia. Bonito. É, bonita. E aí, filha do Papi Júnior, né? Que era dramaturgo. Enfim, aí são essas histórias incríveis, assim. Aí teu interesse maior, mas foi pela literatura, né? Foi. Eu gosto muito do nome desse programa, porque eu acho que as pessoas hoje em dia, elas têm mais essa liberdade do mosaico, né? Assim, dessa carreira até porque como as coisas estão muito fluidas, né? Isso é até um clichê, e como as trajetórias vão encontrando saberes muito interdisciplinares também. Eu tenho um pé no direito, né, que é a minha formação mesmo, minha carreira eu fiz. Mas o meu mestrado foi Direito e Literatura.
né? Mas no direito também tem muito a ver com a oratória, né? Direito à linguagem. Linguagem, né? Direito à linguagem. Direito à linguagem. Ali, advogado vem de que? Avocado é aquele que fala por alguém, né? Que avoca para si, né? Avoca para si, né? Que fala pelo outro, né? É. E aí tem essa influência fortíssima dessas memórias, desse terraço no sítio, que eu queria até ter sido mais velha, porque eu os perdi cedo, assim, a Voca com 16, o vovô Zé Maria, né, que é o Maria Campos com 20, mas eu tenho essa memória dos terraços, das conversas dele fumando. Eu também tenho uma irmã que escreve história, a Caterina, né? Que é sua consogra, não é isso? E aí, minha, como é que eu digo assim, minha orientadora, vamos dizer assim, né? Eu sou ousado, né? Eu digo, Caterina, tal texto, Caterina, aquilo outro, tudo. Uma das pessoas mais cultas que eu conheço. E aí, nessa casa, foi ótimo, assim, eu tive essa oportunidade, essa sorte na vida, né, de ter essas referências, né, E hoje em dia eu continuo com artista em casa, né? Porque o Pablo Manier. O Pablo tem um romance que eu considero magnífico. Eu sei que eu sou suspeita, mas eu considero magnífico. E o Pablo tem um romance na gaveta faz uns 30 anos e não publica. Mas estou louca que ele termine e publique. Ele também está na coordenação de arte e cultura da UES. E ele tem um trabalho belíssimo sobre luz, né? É assim, sobre artista. Essa é até uma novidade para lhe dizer. Eu estou muito feliz. Foi da autoria do deputado estadual, do Renato Roseno. E tem agora agora no final de junho, o governador assinou, foi por aclamação na Assembleia Legislativa daqui do Ceará. E a Terra da Luz vai ter o seu dia da cromologia, que é essa ciência que estuda a luz e a cor. Que legal. Uma das palestras mais iluminadas que eu já assisti. Né? E eu fiquei muito... Foi do Pablo, sobre a luz. Sobre a luz. E eu fiquei muito feliz com isso, porque o evento, a Aula Luz, né, que é o espetáculo, foi muito interessante como é que surgiu. E assim, a gente que vive na Terra da Luz, eu fico muito feliz dela ter surgido aqui. O Pablo chegou para ministrar, ainda era o curso de Belas Artes na Unifoc, que já não tem. E o Pablo chegou para ministrar, porque hoje o Pablo está na UES, né? Ele fez o concurso para a URC e agora está na UES, está na coordenação de arte e cultura, da PROEX, da UES. E o Pablo, logo quando ele chegou, ele foi ser, claro, porque ele é artista plástico, o pessoal já conhecia, depois ele foi curador da Unifor Plástica, essas coisas. E aí ele... o pai dele era artista, né? Também, o pai dele. E a mãe também, né? O pai dele, a mãe dele e o padrasto. O Otto Cavalcante, a Margarita Solari. E o pai dele, que também é Pablo Manier. Só que o Pablo, para se diferenciar do pai, ele assina com a grafia catalã. M-A-N-Y-E, com acento agudo no E, mas é Manier. E o pai é com aquela Enia, que é com N-tio. É para você saber quando é um, quando é o outro. Porque os dois são Pablo Manier e os dois são artistas plásticos, né? Mas o Pablo Manier o pai já morreu faz tempo, é Pablo Manier Garçom. Enfim, e o Pablo, ele foi ministrar, eu gosto de contar essa história. Ele foi ministrar, eu estava lá, foi ministrar Belas Artes e ele viu que o conhecimento sobre luz e cor era muito incipiente. E eu acho que o Ceará tem uma coisa assim, de uma luz, né? Eu acho não, assim, a gente vê, né? O Orson Welles disse que aprendeu a trabalhar com luz aqui no Ceará, porque é uma luz assim... Intensa demais. Então, impressionante. Então, o que aconteceu? Eu gosto disso porque a aula luz, ela surge de uma demanda, ela surge de uma necessidade. Então, o Pablo criou a aula luz primeiro. Que a aula luz você entra, está tudo escuro para você. Porque hoje em dia o mundo está com muita imagem por causa das telas, dos celulares, todo mundo está fotografando e tal. Então, tem imagem demais. Então, entra tudo escuro, só tocando Sagração da Primavera, vem um prisma muito bom, que ele mandou trazer dos Estados Unidos, um prisma, e começa explicando a questão de como é que a luz branca se fragmenta nas cores, né? Isso é interessante, porque você pega o seguinte, né? Olha, uma coisa, a adição cromática, vamos dizer, na pintura, né? Você pega os pigmentos
Então você mistura, por exemplo, azul e amarelo, dá verde, tá? É uma coisa, né? Você já pega, em luz é diferente. Por exemplo, na televisão, muita gente pode perceber que muitos símbolos de emissoras têm 3 cores. Não é? Acho que é o vermelho, azul e o verde, eu acho. RGB, né? Que é o Red, Green, Blue. A partir dessas 3 luzes, consegue, né? Todas as outras. Exatamente. Aí o que aconteceu? O Pablo explica essa parte técnica melhor, mas assim, o que eu achei depois bacana... tem que trazer o Pablo aqui. Pois pronto, eu vou passar... Tu consegue? Eu vou trazer, porque está trabalhando tanto, mas a gente vai trazer. Mas aí te contar essa história que é curiosa. Ela... Vamos fazer uma ameaça. Vamos. Eu disse Pela assim, televisão, acho ótimo. O Totônio disse assim, se ele não vier, ele vem aqui. Aí ele vem. Pronto, né? Tá ótimo. Sim, continua. Valeu, Pablo. Pois um beijo. Olha, aí deixa eu lhe dizer. Aí teve essa questão da teoria das cores, mas não bastava a teoria da cor. Teve toda a questão de aplicação no marketing, então teve toda essa questão também de acabou que ele viu que precisava criar uma disciplina que tivesse 4 dimensões, que era essa parte da teoria da cor, da luz, mas também essa parte das ondas, da física, a parte da química, dos corantes, dos pigmentos, e a parte também da aplicação no marketing. A etimologia é tão divertida a parte da etimologia, porque os nomes das cores, as cores são nomeadas de tal forma, a origem desses nomes, é muito bacana. E aí foi virando um show, foi virando um espetáculo. A gente quase monta e desmonta um circo, assim, quando vai fazer uma aula luz. Aí tem vários tipos, tem um curso, tem um espetáculo, tem uma aula, pode ser só uma aula de 1h30. Aí já foi para várias pós-graduações, já foi de criança de 4 anos em escola pública, já quase 5.000 pessoas assistiram. Vai desde criança de 5 anos de idade, 4 anos de escola pública, vai pelo esse público todo de colégio, até as pós-graduações. Por exemplo, a cor vende, aquela questão até que o Google usou 42 tipos diferentes de azul para escolher o azul dele, porque dá mais conversão de venda. Então tem no marketing, tem 1000 coisas, arquitetura nem se fala, né? A questão de ecodesign é uma maravilha. Essa na questão linguagem de das cores, por exemplo, você usa ambiente de saúde, usa muito verde, né? Ele faz toda essa questão Tem a questão né, que ajuda das na cores, recuperação, né? e tem também uma questão assim muito de ecodesign, assim, se você pinta o telhado de branco, aí acho que são 4 graus que pode diminuir dentro da casa. Tem demais. Tem uma série de coisas aí que interessam. E tem umas coisas que para nada tem a ver assim, com a posição da aula luz, né? Com os valores da aula luz, porque a gente tem uma visão bem decolonial. Então, o Pablo, em Milão, foi ótimo, porque ele foi apresentar as cores do Ceará. Para parar com essa história, porque o Pablo tem muito abuso daquelas coisas daqueles livros que diz que tal cor tem tal simbologia. Ele diz que tudo depende do contexto, né? Do significado. Então, quer ver uma cor que eu acho bonito? Amarelo queimado. Amarelo queimado. Vai explicar o que é amarelo queimado. Nossa, é né? nossa. E ele disse, olha, o mar do Ceará é verde. Eu quero logo dizer que essa é uma história de mar azul, o mar do Ceará é verde. Aí caixão azul é para relaxar. Ele disse, olha, no Ceará tem o azul caixão de anjo. Na Europa, ninguém pensa que uma criança vai morrer, porque a gente não tem mortalidade infantil alta. E lá aqui no Ceará eles conviveram com a fome muitos anos, nos anos 80 e tudo. Então tem o azul caixão de anjo. Então tem o azul nem bebê. todo azul é assim, esse relaxo. Então assim, ele tem uma perspectiva bem decolonial, porque tu sabe, né, que ele é cearense de coração, né? Sei. E ele é louco pelo Ceará. Então isso é na terra da luz que eu criei. Ele fez o pós-doutorado dele na USP. E aí criou isso. Aí eu boto esse bonde para andar, eu faço a produção da aula luz, né? A gente que legal. A gente cuida dessa parte comigo, essa parte porque o Pablo fica muito na pesquisa, na universidade, na parte narrativa, técnica, na narrativa. Não, a parte da concepção é dele. É dele, Ele faz a concepção e nas mais complexas, por exemplo, a Bradi, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, vai ser um nível muito alto. Então, assim, essas aulas de nível muito elevado, é ele que faz pessoalmente. Agora, as de divulgação científica, no colégio, a gente já está, né, a gente está até querendo captar mais pessoas para serem multiplicadores da aula luz. E a aula luz é a maneira de divulgar a cromologia.
que também foi numa perspectiva decolonial. A cromologia, ela está no dia 21 de setembro. O dia da cor na Europa é 21 de março, por causa do equinócio, né, da primavera. Mas então a gente fez 21 de setembro, que é hemisfério sul. Então no Ceará é 21 de setembro, é a cromologia. Quando eu saio do Ceará, eu vou desenhar em qualquer outra cidade, eu sinto um estranhamento, vamos dizer assim, questão da luz. Cadê meu holofote natural? Aí tem isso que a gente está na produção, e eu continuo com minhas pesquisas de arte e direito, né? Porque eu sempre digo assim que do jeito que tem um direito do consumidor, por que é que não tem um direito para promover a arte, amparar os artistas, então essa questão de... Aí entra o lado do direito para mim, né? Que aí eu trabalho com isso também, de saber as... Olha que agora é papo de boêmio. Diga. Assim, olha que, são os melhores. Que aula de direito tem que o Roberto Carlos canta. Este amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Não é? Tá ótimo. É muito boa a arte, né? É ótimo. Aí eu trabalho com isso, os editais também, além da produção da Aula Luz, eu trabalho com essa questão das leis de incentivo, mecenato, essas coisas de produção. Isso é interessante. Isso eu gosto demais. Então vamos começar, vamos pedir aqui um pouquinho de intervalo, a gente volta já aqui, já falando nisso, tá certo, Carol? Tá ótimo. Volta já! E a gente volta aqui com a escritora Carolina Campos. Ei, Carol, me diz uma coisa, a gente estava falando, né, voltando aqui, aí tem a questão das leis, dos incentivos, sim, né? Sim, até está complicado esse ano, porque com a Enel saindo, né, tem quem fala Enel, tem quem fala Enel, ela era um grande mecenas, né, dessa parte desde o tempo do da Coelce, né, ela tinha essa cultura. Tinha, mas esse ano não vai acontecer, porque eles estão saindo esse mês, né, e aí já teve a venda. E aí o mecenato dependia muito da Enel. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar a situação. E o ICMS vai mudar com a reforma tributária. Né? Então, assim, houve agora o edital, né, para as pessoas concorrerem, porque é por incentivo fiscal, mas vamos ver como é que vai ficar a captação dos valores depois. Vai ser um desafio. Essa questão, por exemplo, dos editais, eu digo assim, ela é muito importante que exista o edital, né? Mas nas políticas públicas não pode ficar só preso em edital, né? Não, de jeito nenhum. Não né? pode. Tem que ter outras coisas que podem ser mais urgentes, podem surgir, né? Com certeza. E tem outros também, tem o edital de incentivo às artes, e tem outras formas de captação. E eu acho que é fundamental a formação mesmo, a formação do público. Eu também acho. Porque aí vai dando autonomia ao campo. Por exemplo, eu acho, por exemplo, você chega assim, vamos prestigiar os artistas. Aí eu já ouvi de alguns gestores assim, não, vamos investir em acervo, em obras de arte. Eu acho interessante, eu não quero acabar com isso não, mas antes disso eu acho, vamos educar o artista na questão da prática profissional. Não é para ela saber como é que ela pode se habilitar no incentivo fiscal, nesse daí. Quer dizer, uma coisa que eu sei que é burocrático, mas numa linguagem acessível, né? Ela pode procurar um produtor cultural de confiança. Produtor, né? Ver o que é que existe. É porque tem vamos dizer assim, o agente, que é o artista, que é o que faz acontecer, tem o produtor cultural, que faz essa intermediação, às vezes ela tem um empresário também que cuida da carreira dela, e um produtor que vai fazer esse tipo de gestão, apresenta para edital, cuida da prestação de contas, daqui é uma equipe, né? Dependendo do valor captado, você precisa de advogado, precisa de contador, é uma equipe, na verdade. E tem o gestor, né? Que é a parte da pública, vamos dizer assim, os gestores de cultura, os secretários de cultura, as secretarias de cultura, o Ministério de Cultura, a parte de gestão. Mas é fundamental
nessa interação é também o público. É que as pessoas público, vão, que elas formação gostem. do público. Às vezes até em casas de elite que você vê que gastou bastante com decoração, com móveis de design e tal, mas falta uma obra de arte, falta uma biblioteca, você sente falta de certos elementos que declarem a importância em certas, até nas camadas mais altas, da cultura, da cultura em geral em si, da própria visão humanística do mundo, né? Então, assim, eu acho isso muito importante trabalhar isso. Na ambiência mesmo, né? Você vê, assim, que cada casa tem a sua personalidade, né? Você chega assim, porque, por exemplo, né, criticando não, mas às vezes você acha esquisito, você entra numa casa que parece que a sala parece uma loja de decoração, um stand, né? Parece um stand né? Tudo da Casa Cor. Tudo sim, né? Ainda melhor, porque tu se lembra, você que é bem mais novo do que eu, mas tinha uma época aqui que tinha a sala de visita. Sim, Ninguém desarrumava a sala de visita, não, era para não ser usada, né? Era raramente, né? Tudo. Mas eu acho isso, a questão, por exemplo, formação de público, não é só de público para ir para evento de arte, não. Mas público para... Arte é um produto, né? Sim. Um produto, é diferenciado, mas para consumir mesmo, você vê, não, esse sofá foi tanto, aí não coloca uma gravura decente, né, que tenha uma história, que tenha um certo conteúdo mesmo. Aí coloca um pôster super vulgar, quero dizer assim, banal, desses, né, que tem zilhões óbvios, assim, e pronto, na parede, e acho que tá bom, mas... Vamos em frente, Carol, né? Agora a gente falando de incentivo, tudo te perguntar assim, a Rouanet. A Rouanet, ela é permanente, agora tem essa coisa boa, né? Que o prazo é constante e ela teve muita aportação. Inclusive a Funarte também está bem forte. Agora a cultura vai ter outra... já está tendo, já está acontecendo, já tem muito mais recursos voltados para a cultura, muito mais interesse, vai ter mais prêmio, vai ter mais injeção de orçamento, sem dúvida. E outra coisa que eu acho... Ela foi muito incompreendida, né? A Rouanet foi o bote salva-vidas. O Rouanet foi genial, porque foi quando o Collor tinha estava extinto o Ministério da Cultura. Então, foi com todas as críticas à Rouanet, se não tivesse tido a Rouanet, tinha acabado tudo, assim, como acabou. E aí, recentemente, agora está retomando com mais força, né? E eu acho que vai ser uma retomada grandiosa. Eu tenho esperança, vamos ver, né, o que é que vai acontecer. Mas que vem vem muito recurso, questão vem. De incentivo, de coisa. Eu vou te contar que é uma história bem curtinha. Né? Porque o pessoal quer lhe ouvir, não quer me ouvir, não. Aí é o seguinte, imagina. Eu ia expor em Paris e estava juntando as coisinhas lá para conseguir, porque tudo era muito caro na época, né? E eu sei que agora está caríssimo. E a gente conhece, né, aqui o humor cearense, né? A moleca, Ceará moleque, né? Aí eu atendo ao telefone, né, todas. Totônio, tudo bem? Isso, tudo. Totônio, aqui é Byron Queiroz, era o presidente do Banco do Nordeste. Sim. Aí eu disse, vai te lascar, rapaz, quem é? Rapaz, é o Byron. Eu disse, rapaz, tem que fazer, rapaz, vai encher o saco do outro, rapaz. Aí ele disse, olha, porque o Zé Carlos Teixeira Moreira era um consultor do Banco do Nordeste, sabe? Aí eu já fiquei assim. Aí ele falou que você vai expor lá, e o Banco do Nordeste tem interesse. Eu disse, mas é tu mesmo? Ele sou isso. Homem, rapaz, me desculpe, rapaz. Eu mando tu se lascar, rapaz. É que eu não achei que era você. Foi. Aí foi legal, mas foi bacana. Ele me deu uma força, né, vamos dizer assim. E em troca disso eu levei material de artistas daqui, de publicações, livros, né? CDs, levei um bocado de coisa. Até castanha de caju eu levei. É uma coisa maravilhosa. Sim. Pois é, aí e tem
essa questão mesmo, se arte é produto, mas às vezes ela vem, ela toma a gente, né? Ela vem como um estalo. Esse livro aí que você está... É um livro bonito, viu? É lindo, as ilustrações são do Pablo. O Pablo, Tem uma apresentação aí da Caterina. É. Também é em casa esse livro, né? É. E aí é o meu texto. E foi engraçado isso, falando isso do produto, mas às vezes ela lhe toma, né, de uma certa forma. Esse livro começou a história... Sim. Começou a história com... Eu fui levar, era levado, Tá lá na Albaniza, a editora é a Armazém da Cultura. Armazém. Esse meu livro, ele veio no estalo, assim, eu tava morrendo de preguiça, era domingo, tinha acabado de chover, sabe aqueles domingos de preguiça e chuvinha? Aí eu tava com tanta preguiça, aí a canela, eu resgatei, né? Eu tinha uma cachorrinha que é uma vira-lata resgatada, tava morrendo ali. Aí eu peguei. Aí a canela tem aquele olho pidão que você não consegue deixar no meio da rua um cachorro dessa, não consegue, não levar para passear quando ela pede também. Ela é bem fofa. Aí ela me pediu para passear com os olhos. Aí eu fui passear com a canela e ela foi farejar umas formiguinhas de asa. E eu disse, olha, tão maravilhoso se quando chovesse a gente criasse asas e o sol batesse e virasse um arco-íris, a gente voasse quando chovesse. Aí eu disse... Aí a história veio na minha cabeça, porque eu sou muito parecida com meu avô, né? Assim, fisicamente, com Moreira Campos. Muito parecida. Magrela. Então, assim, e sempre fui a magrela da casa. Ai, você ainda não come aquela coisa toda, né? Então, assim, quando me veio a história de um menino num lugar nos Andes, na floresta, assim, num canto alto, numa montanha, assim, me veio uma coisa meio inca, meio... E na montanha, e que ele morava numa tribo que quando vinha aquela neblina, se eles comessem um pedaço da nuvem, quando fica assim enevoado, tipo um Tianguá também faz isso, né? Começam um pedaço de nuvem, eles criavam asas. As mães tinham medo porque eles iam voar, e, né? Onde é que vai o menino? Eles sobrevoavam, vinham as mangueiras, os pontos amarelos que eram as mangas em cima das mangueiras, ou os pontos vermelhos que eram as araras. Só que esse era magrelo e o vento levou. Aí ele bateu no paredão de pedra, levou muito longe e ele não sabia voltar para casa. E um xamã recolheu ele para cuidar, mas não sabia de onde é que o menino vinha. Ele devia ter uns 3, 4 anos, não sabia explicar onde é que morava. Então o xamã cuida dessa criança. E aí eu vou contar a história dele, né? E tem essa pegada pré-colombiana. E essas sincronicidades loucas, o Pablo estava estudando o azul maia. Né? Maia não tem nada a ver com Inca, mas é uma pegada pré-colombiana. E toda aquela parte daquele... Depois me vem o nome, é um tipo de ilustração, são os códices, né? E aí toda a ilustração que o Pablo fez nesse livro é baseada nesses códices pré-colombianos e nessa azul maia. O azul é o azul maia, é uma referência ao azul maia, que é o primeiro pigmento estável da humanidade, né? E aí é a história dessa criança, né? Então é um livro... que colocaram infanto-juvenil, assim, mas E tu conseguiu reunir um bocado de gente boa aqui, né? Foi, consegui. Eu tenho essa honra. Adriana Espínola escreveu, Ronaldo Corrêa de Brito apresentou. E quando eu organizei a Festa Literária do Cariri... Edmilson, rapaz. Edmilson Caminho Amado, adoro ele. Faz tempo que eu não vejo Edmilson. Ah, é maravilhoso. Em Brasília, mora em Brasília, mas vive com a mala na cabeça. A gente tem, de vez em quando ele está por aqui, mas a gente tem que chamar ele. Aí é um irmão querido, Edmilson. E aí Ana Miranda, aí. Ana Miranda é maravilhosa. Ela foi homenageada da FLIC, da Festa Literária do Cariri, que foi em 2018. Aí esse livro foi lançado lá, Crato, Juazeiro e Barbalha. Porque você lembra que eu organizei a Festa Literária do Cariri? Foi mó barato, tava lotado. Porque eu adoro evento de cultura. Vocês moraram lá quanto tempo? Uns 4 anos. Foi maravilhoso. Anos, né? Foi maravilhoso. Eu acho o Cariri tão rico culturalmente, né? Não, eu devo tanto ao Cariri. Eu vivo dizendo que eu devo uma árvore achapada, porque tem aquela história da árvore, do filho, do livro. Eu não sei porque em Fortaleza eu nunca publiquei, nunca escrevi. Assim, escrevi sempre, mas assim, publicar. No Cariri eu publico. No Cariri eu fico grávida, foi a surpresa mais linda da minha vida, a Leonor. Linda, tá aí, tá linda demais. A Leonor e o livro, né, Levado. São meus 2 L's que eu trago do Cariri. E eu digo assim, eu vou voltar para o Cariri porque eu tenho que plantar uma árvore naquela chapada, que é aquele lugar abençoado demais. Ei, Carol, Leonor eu acho um nome tão assim literário, tão bonito, Leonor, né? Leonor, eu escolhi por isso. Por isso? Olha aí. Eu escolhi acho, né?
você para um personagem é muito legal. Leonor, no teatro, né? Leonor. Né? Dá uma impostação de voz. Leonor. Outra moral, né? Uma coisa altiva. Não, a Leonor, que eu me inspirei para colocar a Leonor, ela era tudo isso, né? A mulher cão. Ela foi... Não, o marido mandou prender. Ela passou 8 anos presa pelo marido. Eu era apaixonada pela história dela. Ela era a mãe do Ricardo Coração de Leão. Leão, sei. Do João Sem Terra. Ela é a mãe daqueles 3 doidinhos da Inglaterra. E ela era a Leonor de Aquitânia e o avô dela, né? Eu sou muito ligada ao meu avô, era louca por ele. Então, assim, o avô dela era um homem cultíssimo. Ela falava 8 línguas, ela escrevia poemas em oc, né? Da Provence. Ela foi generala, ela montava cavalo, foi generala, foi rainha da França, anulou o casamento, se casou com o da Inglaterra, ela foi rainha da França e da Inglaterra, fez uma revolta contra o marido na Inglaterra, o marido manda prender. Aí quando o filho é rei, manda soltar a mãe, aquela confusão toda. Então, assim, ela foi muito danada. Ei, cara, então, assim, eu me lembro, assim, falando em Moreira Campos, eu me lembro de 2 coisas. As palestras dele que eu tinha a oportunidade de assistir, sabe o que era que eu fazia? Eu fechava os olhos. Parecia que era um jovem, assim, de uma bagagem grande, né? Falando, né? Porque nas palestras dele, ele dava uma entonação, assim, era muito jovial, né? Era maravilhoso. Se comunicava bem. Agora, ótimo que eu achava era ele no fusquinha dele, oh, ele e Dona Zezé, namorando demais. bem devagarzinho no carro, né? Ela com aquele coquezinho dela... Era uma das cenas mais românticas que tinha em Fortaleza, né? Eles eram muito apaixonados. Quarta-feira, eu almoçava com eles, toda quarta-feira. E eu segurava a vela. Era uma coisa impressionante, eles namoravam. Mais de 50 anos de casados, eles estavam namorando na hora do almoço. Ele piscava para ela ria assim para ele. Era assim, eu tô segurando vela aqui. Botava tango para eles dançarem no domingo, aquela animação. Era muito lindo aqueles 2. E foi muito ligeiro tudo, né? Como é rápido, meu Deus. É rápido, né? Assim, é ouvido avexada, né? Avexada demais. A gente que se mete em 1000 coisas, né? Em 1000. Ainda bem que o tempo volta, né? Eu digo que volta, né? Eu digo assim, porque isso daí o pessoal de sapato dá o maior valor de dizer isso, mas eu digo assim, o tempo ele não segue uma linha, não. O vetor vai e volta, não. Ele se esparge, ele se mistura, então as coisas não se acabam, não, né? É verdade. E então, eu tenho agora vim várias experiências minhas de retornos, assim, de reaproximações. E uma coisa que, desse tempo que eu também queria guardar com o zelo que merece, é o acervo deles, né? Sabe então vamos falar no terceiro bloco, assim, no derradeiro agora, né? A gente volta já, sai daí não. E a gente volta aqui com a escritora Carolina Campos. Carol, e o acervo de Zé Maria? Zé Maria que eu falo Moreira Campos. Né? Exato. Atividades. Eu tenho essa responsabilidade, né? Assim, existe um acervo precioso, que é de Naterce Moreira Campos, que é da minha mãe e do meu avô, é dos 2 juntos. Inclusive com cartas que ainda não foram digitalizadas, não tem cópia. Então, assim, tem cartas do Jorge Amado, tem cartas do Guimarães Rosa, tem cartas do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, do Jorge Amado. Tem os manuscritos, você até para entender o processo criativo do vovô, ele escreve o conto, por exemplo, o preso. Aí tem a lápis, ele datilografava, aí tem a lápis, a correção, ele prefere outra palavra, ele prefere um pouco. O pessoal que faz literatura contemporânea, tudo isso está na Federal. E aí eu tô muito preocupada porque eu fui lá e está sem climatização, está sem cuidado, não tem condição do acervo estar como está, né? Não está com curadora responsável, não está com climatização, não está com... se eu deixar lá vai se estragar. E aí já faz tempo que eu tenho que tomar uma atitude com isso e estou procurando ver qual vai ser a melhor forma, né? Porque talvez agora com a nova gestão tenha um outro tipo de compromisso em relação ao zelo, ao cuidado com o acervo, ou se vai
se vai... A academia poderia... Não, já pedi, não. A academia não se interessou, nem Instituto Histórico. Não. Aí... Pai Thales. O Thales se interessou. Ô, Thales. O Thales se interessou. O Thales sim. Tem que conhecer a biblioteca do Thales Sá Cavalcante. Nós já entrevistamos. Exatamente. O Thales foi a pessoa que se interessou. Falei com o Thales, falei com o Zé Augusto Bezerra, bibliófilo, falei com a Ângela Gutierrez. Eu já andei, já estou procurando um plano B, se não houver uma... Eu estava vendo o que aqui pode vir na nova gestão, né? Porque que passou, não houve. Eu até pedi uma reunião e tal, mas não houve interesse. É importante, né? Porque é a memória da gente, né? Demais. Isso daí, né? Eu vejo, não é só um acervo contemplativo, não. É educativo. E tem uma coisa mais linda, ele é fértil. Ele é fértil hoje, ele está vivo. E uma coisa que porque saiu mestrado, doutorado de lá. E uma coisa assim que eu estou nessa dúvida e querendo esperar, é porque é o seguinte, eu acredito que a civilização é um passar a tocha. Eu tenho a responsabilidade de manter o acervo em perfeito estado para gerações posteriores, tenho, mas também de mantê-lo fazendo uma função social. Desse acervo saíram dissertações de mestrado, teses de doutorado, e aí eu digo assim, se ele tiver super bem cuidado na minha casa, porque eu tenho uma casa grande, porque tem o ateliê do Pablo, tem a nossa biblioteca que é muito grande, então assim, vamos supor, eu equipo um lugar para estar super bem cuidado na minha casa. Mas vai ser tão complicado manter a função social, porque eu saio para trabalhar, o Pablo vive trabalhando. Então, assim, a gente vai... Tem que ser um espaço vem público, um pesquisador, aí aí ele vai lá para o Eusébio e vai lá para a Estela, né, que é o nome da nossa casa, que é a Estela, que é uma homenagem ao Antônio Machado, daquele poema do Antônio Machado. E que são aquelas esteiras no mar, né? E aí ele vai ter que marcar uma hora com a gente para poder ver. Então, assim, eu acho que numa biblioteca, num espaço público, assim, aquele campus que tem o nome dele, né? Que é o Campus de Letras. E do nome do Moreira Campos, né? E aí, assim, é tão a cara do meu avô aquele lugar. Então, assim, mas eu fiz isso. Quando eu entreguei para a Federal, eu entreguei em comodato, que é empréstimo de bem infungível, né? Então, se não tiver dentro das especificações de ABNT e de cuidado de documentos, de arquivos, de acervos, que tem todas as regras, eu poderia tomar. Então, está na situação que está, e função social, foram as duas condições que eu coloquei, cuidarem bem e ter função social. Ou seja, está à disposição para os pesquisadores. Nenhuma das duas condições estão sendo cumpridas, então eu posso tirar. Mas eu queria ver se haveria uma reestruturação, um novo olhar sobre o acervo de cuidado. Eu acho que vai. Agora a universidade, né? Haverá de cumprir o papel dela de universidade. Se não, tem o Thales do Farias Brito, sim. E aí... Tá vendo, Thales? Tá, oi, Thales. Aí eu falo com o doutor Thales, que eu tô falando assim, Thales parece que é meu primo. Thales é gente boa. Mas aí ele foi quem se interessou. Foi quem se interessou. E me diz uma coisa, por exemplo, eu me lembro muito dele, quando ele era pró-reitor, era de extensão, alguma coisa, o Moreira Campos. Ele chegou a reitor, ele foi reitor. Mas e ele não foi reitor interino, não. É porque o vovô era tão simples que ele não tinha aquele retrato. Mas ele não foi interino, não, ele foi reitor mesmo, ele ficou até o fim como é que eu digo, meu Deus? Do mandato, vamos chamar assim. Pronto. Ele não foi interino, ele deveria ter o retrato lá na... Eu digo assim, porque eu me lembro dele, eu como universitário, eu vivi muito a universidade. Eu morava lá no curso de arquitetura, praticamente, né? E era eu e a turma, era bom mesmo. A gente tinha lá... Pois bem, e o culto era tabaco, a escola, de culto tabaco, meu Deus. Tinha caranguejado, tinha... Ora, na época a gente comprava disco, comprou um sistema de som bacana mesmo lá para ter no CA, no centro acadêmico da gente, lá tudo. Podia deixar, não sumia um disco, não sumia um equipamento lá. Agora, se você deixasse uma bebidinha, babau.
Faz muito bem. Não, e um lugar que eu amo ali é em frente, porque ali tinha o Ceabaré, que era a torre onde o meu avô fazia as pesquisas. Porque o meu avô, que foi presidente de província, João Tomé, que é o nome da rodoviária, mas ele fez aquela estação, fez a estrada de ferro que vinha de Fortaleza até Baturité e chegou até o Crato, né? A estrada de ferro. E ele queria muito essa história da questão da chuva e tal. Então era tipo um laboratório, onde depois foi o Ceabaré da psicologia, aquela torre. Aquela parte todinha ali era a Vila Angelita, do Isaboia, que aí é o outro lado do Isaboia. Ali era lindíssima a casa. Aí foi Aí eu me lembro muito dele, lá pela reitoria, que eu ia lá, depois eu aperreava muito o professor Pedro Paulo Montenegro. Sim, Pedro Paulo Montenegro. Aperreava muito pedindo as coisas a ele e tudo. E quando ia na imprensa universitária, que trabalhava o Alberon, tinha um pessoal que trabalhava lá, tudo, sempre eu me encontrava com o reitor, com Martins Filho. Ele era o reitor dos reitores, brilhante, homem brilhante de visão. E reitor é incrível, porque ele não é reitor da Federal, ele foi da Federal, da URCA, da UES, todos os Eu digo assim, essas cartas que você tem, nunca pensou em publicar, não? Assim, facsímile, alguma coisa? Eu tenho muita vontade, não estão nem digitalizadas ainda. Tem que ver. Quem vai fazer isso, que está organizando isso, é o André Montenegro, que vai fazer do Braga Montenegro. Olha que maravilha. Joaquim Braga Montenegro, que Grande Braga Montenegro, Braga Montenegro, do Grupo Clã, né? Do teu avô, né? Era ele. Era muito amigo do meu avô, o Fran Martins. Aquele que eu adoro, Girão, o Raimundo Girão. Antônio Girão Barroso, pai do Oswaldo. Antônio Girão. Que é poeta. Toninho, meu irmão. Não era que eu chamava, não era o apelido dele, na faculdade de Direito, Toninho, meu irmão. Era? Ele tem duas frases que eu acho belíssimas. Uma, ele chegando em Fortaleza, que ele é a vista do avião Fortaleza maior, né? Ele viu assim, ele diz assim: Fortaleza, meu bem, você está grávida. Isso é ótimo. Ótimo, né? E outra, ele diz assim: as mulheres são belas e vão às compras. Isso é ótimo. E é uma delícia. E essa turma toda era muito legal. Eu amo um livro do Oswaldo, que é Um Certo Contato com a Lua, que ele fala do pai, é muito lindo. E tem os poemas dele e tal. Era uma turma especial. E isso é muito importante na universidade, que, por exemplo, não deixar acontecer, como aconteceu com a Vila Angelita, que foi ao chão, né? Quando você vê a casa, que era uma coisa espetacular e estava para a universidade, e derrubou. Foi. Aí eu digo assim, rapaz, na universidade, se falta inteligência, como não vai faltar cachaça, não é? Carol, eu me lembro, assim, eu falo muito em Braga Montenegro porque era meu padrinho de batismo. Sim. Ele e Inesila. Maravilha. Aí eu tenho isso tudo. Aí eu falo com a Sandrinha, que é neta dele, né? Tudo aí, a Marisaura, filha, que era muito ligada a gente. Né? E eu digo a ela que eu agradeço muito quando eu escrevo alguma coisa. Valeu, padrinho. Valeu, meu padrinho. O vovô e a vovó eram os padrinhos do Carim Ainu. Por isso que ele, muito novo também, ele filmou o preso do vovô. Hoje eu falei nele, eu falando, como a gente tinha cineastas interessantes, e falei nele, né? Carim é fora de série. Carim tá internacional, né? Maria é fora de série. Carim é espetacular. Eu tive notícia dele recentemente aqui, ele estava... Ele está numa super produção agora. Fora, eu não estou me recordando o país, mas ele está numa super empreitada agora. Em cinema você falou, falamos até no Orson Welles, né? Sim, Orson Welles. O Orson Welles, quando chegou aqui, era como se fosse... Ele já tinha filmado Cidadão Kane, ele já era o Orson Welles. Era o Orson Welles já, né? Tudo era como se fosse, o pessoal entender, como se fosse o Spielberg no auge, sim. Vindo para cá gravar aqui em Fortaleza. E com uma potência diferente, porque eu acho que quando a gente fala um grande diretor hoje de cinema, a potência pós-Netflix, pós-televisão, é diferente do poder que era o cinema. Quando o Orson Welles veio. O apoio que ele tinha na rádio, né? Que ele fez aquela da guerra do fim do mundo, era uma coisa assim. Não era aquela guerra, o mundo sendo invadido. Ele narrou o mundo sendo invadido pelos alienígenas, né? E teve gente que acreditou. Aí eu fico aperreando, eu sou chato nessas coisas, né? Para os gestores, para as autoridades. Como é que um homem desse vem aqui, não tem uma placa, um totemzinho dizendo assim, Orson Welles esteve aqui, na beira-mar.
Mas não tem jeito, não. Quando Né? eu penso que as placas do aeroporto estão virando Fraport, eu digo assim, o que é Fraport? Fraport, Então, a gente tá, puxa na, vida. na placa pública é o nome da empresa, Da empresa, privada. o nome, É uma concessionária, é Pinto Martins. É Pinto Martins. Pelo amor de Deus, aeroporto Pinto Martins. Tiraram É. o nome do Pinto Martins, não é possível. Aí começa Mas a gente, Fraport, agora. a gente entrega Eu com tenho tanta certeza que a facilidade. Fraport, lá na Alemanha, não sabe que está acontecendo isso aqui. Porque eu acho que eles valorizam a cultura, né? Mas a culpa não é nem da Fraport, são placas públicas. São as placas de sinalização de trânsito, o nome do Mas aeroporto, dela aeroporto também, Pinto né? Martins. Que não tem aeroporto Ah, e tem lá. Pinto Martins. Que é a Como concessionária. Então tem Fortaleza Airport. Arriégua. Aí é. Olha como é que eu não troco o meu oxente por ok de ninguém, né? É ridículo. Tem que ser. É ridículo. Eu tive um professor, assim, que não foi meu professor direto, mas até hoje que era o Artigas, né? O João Batista Villanova Artigas, que ele dizia assim, um povo colonizado não pode ser gentil. É ótimo. Amei isso. Né? E é desse jeito. E tuas produções, depois desse aqui, tu escreve muito, eu sei que tu lê não, vocês leem muito, A gente né? adora, tudo umas traças. E é muito engraçado. A Leonor tá nessa crise agora, porque ela disse, mãe, lê pra mim, porque eu ainda não sei ler. Porque ela tem 4 anos, né? Aí ela adora ler antes de dormir. Quando a Leonor ir passear aqui no Luiza Távora, ela estava aqui, eu ia chamar aqui para ela ficar Pois aqui. é, aí ela tem uma coisa engraçadíssima, não dorme não, de noite. Eu durmo e ela fica com o livrinho dela, vendo as figurinhas, adora. Eu adoro ler também, o papo também é outra traça, lá em casa assim, a gente lê muito. Eu tô com um livro de poemas na gaveta, Isvai. Louca para publicar, tô doida para publicar, ainda vou apresentar e tudo, e ver se eu consigo publicar, e também, publica. E eu tô querendo coordenar, que é outro sonho que eu tenho, que é o livro da cromologia com o Pablo. Eu quero fazer a coordenação para ele escrever isso. Esse daí é interessante. Fundante da disciplina, e até eu conversei, porque eu queria, por exemplo, algumas fotos do Celso, algumas ilustrações, por exemplo. Grande fotógrafo. Que eu sou Celso, fã, gosto né? muito dele. A gente tem essa amizade com desses... Celso Oliveira. Com o Celso Oliveira e o Marcos também, o Marcos Vieira, que a gente quer Marcos muito Vieira, outro. Aí a gente queria fazer uma... Agora, essa parte da ilustração, a gente estava pensando do Marcos para o registro, e a parte das ilustrações mesmo do livro, porque eu acho que esse livro vai ser um marco mesmo, por causa da ciência nova e tal, é outro projeto que a gente tem. Da cromologia, e vamos ver isso e cuidar desse acervo, né? Olha, chega aí, tem tanto empresário atrás de conteúdo, né? Olha aí, para pegar a questão na Ceará, Terra da Luz. Pois é, o dia da cromologia, 21 de setembro, né? Ainda vamos além. Alô, pessoal de energia limpa, das placas de células fotovoltaicas, tudo, da energia solar. Olha aí, olha aqui, ó. uma oportunidade dessa, né? Era ótimo, ótimo. Pode me procurar que eu tenho um contato aqui. Com certeza. Do Pablo, da Carol da aqui, Carol. pra gente fazer isso. Rapaz, a gente tem o que todo lugar do mundo inteligente gosta ou gostaria de ter. O talento da nossa gente, né? Verdade. Aqui, tem muita especial. coisa. A gente precisa, eu digo assim, a gente precisa de oportunidade. É verdade. Né? É verdade. Talento a gente tem. Tem. Estou doido para ver. E dos poemas também. Mas esse daí da luz é o que me encanta muito, né? Porque o Pablo deve estar vendo já a questão da luz no metaverso, né? Talvez, né? Sim, uma coisa interessante dos casos que ele pesquisou, foi tão interessante isso, a Google, ela escolheu, esses testes AB agora não, né, já há muitos anos, são uma loucura, porque você tem, são pesquisas multitudinárias, então colocou 42 tons de azul, e parece que os ganhos, como lá tudo é astronômico, os valores são de 200 milhões de dólares, assim, por ano. Por quê? Porque o tom de azul é o tom correto que gerou mais conversão de venda. Então
E eu acho que é interessante a gente ver isso também para saber se blindar as manipulações. Eu acho bom, porque o grande capital conhece, mas a gente não conhece. Então, assim, eu acho que é interessante todo mundo saber um pouco disso, de saber dessas iscas, né? E também o pequeno empreendedor saber. Porque, por exemplo, a luz correta vende mais cenoura numa quitanda. Quem trabalha com esmalte, manicure, quem trabalha o amarelo abre o apetite. Por isso tem muito restaurante que coloca um painel amarelo. Exato. Então, assim, tem uma série de melhorias de luz e que pode gerar renda. Agora, o grande capital sabe disso. Agora, o pequeno empreendedor que vai competir injustamente, né, assim, é uma competição totalmente desigual, não sabe. Então, assim, se a gente vamos combinar então a distribuição de riqueza, uma distribuição de conhecimento através de conhecer esses instrumentos de melhora, né? Porque tudo isso, né, só vale a pena quando compartilhado, né? Com certeza. Essa é a Carolina Campos, escritora, que hoje alumiou o nosso programa, aqui, o nosso mosaico. Você que sim. Carol, muito obrigado, viu? Obrigada. Viu? E até o próximo!